Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou trazer 8 indicações de livros que eu acho que seriam importantíssimos para ler durante o mês de março. E esses livros foram pensados em homenagem ao Dia da Mulher. Eu quis trazer livros que eu acho que podem enriquecer todos os assuntos e pautas que são levantados ao longo do mês de março em relação a essa data comemorativa que representa muita coisa e é bastante simbólica para as mulheres como um todo. Então, antes de começar, por favor, já deixa o like aí no vídeo, não esquece, porque isso ajuda demais a entregar o conteúdo para as outras pessoas. As visualizações aqui no YouTube estão caindo muito, o engajamento está muito ruim ultimamente, então qualquer ajuda é muito grande. Então, se você puder dar o like, se inscrever no canal e no final do vídeo deixar um comentário aqui embaixo, vou ficar eternamente grata. E já deixo claro aqui que o link para todos esses livros vai estar aqui na descrição. Se vocês quiserem comprar por um desses links, vocês ajudam a manter o canal, é uma das minhas fontes de renda, então qualquer coisa que vocês comprarem com o meu link da Amazon eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada a mais por isso. Como eu nunca posso deixar de indicar quadrinhos nesses vídeos de listas, eu vou começar a primeira indicação com um quadrinho que, coincidentemente, foi o primeiro livro que eu falei aqui no canal, que é o Mulheres na Luta, 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade. E esse quadrinho, ele é muito legal, ele foi publicado aqui no Brasil pela Seguinte, e ele conta um pouquinho da história das mulheres em busca de direitos básicos, como o direito ao voto, e várias outras questões que também são levantadas ao longo do mês de março e que representam muito bem todo o significado do Dia Internacional da Mulher. Então esse é um livro para todas as idades, esse é um daquelas indicações de leitura que, se você não tem o hábito de ler, se você é uma pessoa mais jovem, esse livro ele é bem acessível, ele tem uma linguagem muito tranquila, ele é de um selo jovem, que é o selo Seguinte. Ele é muito informativo, ele não é a melhor referência para quem quer saber da história do feminismo, da luta pelos direitos das mulheres, mas ele não deixa de ser uma referência muito legal e ele é uma porta de entrada para esse tipo de literatura, para esse tipo de conteúdo, então eu indico fortemente. E ele é muito gostosinho de ler. As ilustrações, como eu mostrei aqui, elas são lindíssimas. A gente tem algumas das figuras históricas mais importantes do feminismo e do movimento como um todo aparecendo aqui. Enfim, é uma leitura muito gostosinha. Direto eu pego ele na minha estante para ficar folheando, então ele não podia deixar de aparecer nessa lista. A segunda indicação de leitura para o mês de março, ele é um livro que eu já falei sobre ele aqui no vídeo de livros que deveriam ser adotados em escolas. Eu vou deixar aqui nos cards se você ainda não assistiu. Esse é um vídeo muito legal também, que muito em breve eu vou trazer a parte 2 dele, porque vai fazer um ano que eu publiquei esse vídeo e muita gente gostou, recebi um feedback muito legal, então muito em breve vai ter a segunda parte. Mas o segundo livro é Viva a Vagina, tudo que você sempre quis saber. Esse é um desses livros que eu falei, tem resenha dele, eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem conferir. E eu explico um pouquinho mais também nesse vídeo de livros que deveriam ser adotados em escolas. Mas a educação sexual e a biologia mesmo do corpo feminino é uma coisa que é tratada de forma muito rasa, inclusive nas escolas. Então a gente tem pouco acesso à informação objetiva, à informação completa. E por mais que a gente aprenda sobre o órgão genital feminino na escola, de forma, enfim, na biologia, é muito comum que a gente veja mais o assunto sendo tratado em relação ao corpo masculino. Então, o Viva a Vagina, ele vem para desmistificar várias coisas e quando eu li na época, eu emprestei para várias outras mulheres que leram o livro achando que seria tudo nada novidade, mas é um livro extremamente completo e o feedback que eu recebi de todas foi: nossa, mas eu não sabia isso, eu aprendi aquilo, é muito interessante essa informação, esse estudo, porque ele é um livro escrito por duas mulheres norueguesas que na época eram estudantes de medicina e educadoras sexuais. Então o livro, ele traz de uma forma muito didática, muito engraçada, porque ele é muito bem humorado e com uma linguagem muito leve, tudo sobre o corpo feminino. E esse é um desses livros que eu considero como empoderadores, no sentido realmente da gente se empoderar do conhecimento que não está sempre disponível e para a gente se conhecer melhor, seja de forma intuitiva, científica, enfim. Esse é um livro que eu indico para todo mundo, não só para mulheres, porque se a gente aprende muito dos corpos masculinos, eu acho que eles também deveriam aprender dos nossos.
Mas esse é um livro que você tem que ter na sua estante, então não poderia falar sobre o mês da mulher, falar sobre o Dia Internacional da Mulher, sem citar o Viva a Vagina. E pegando o gancho do último livro que eu indiquei, a terceira indicação dessa lista é o Monólogos da Vagina. Esse livro, ele surgiu de uma peça teatral off-Broadway e ele virou um clássico instantâneo. Ele já foi publicado em mais de 140 países. E essa edição, que foi publicada pela Globo Livros, ela traz o monólogo da autora, só que mais completo e atualizado. Então ela faz alguns comentários sobre o texto original, que foi publicado há alguns anos, e da peça, né, que deu origem ao texto e agora ao livro que está aqui. E esse livro também tem como objetivo desmistificar o corpo feminino, só que não de uma forma científica, como o Viva a Vagina faz, mas de uma forma bem subjetiva e do ponto de vista do feminismo e das mulheres realmente falarem sobre algo que por muito tempo foi tabu, delas olharem para os próprios corpos e começar a falar sobre eles. Então esse livro, nossa, eu ria, eu ficava com raiva, eu achava maravilhoso o que eu estava lendo ali. Essa foi uma leitura que eu acho que eu li há 2 anos atrás, acho que foi em 2019, se eu não me engano, ou em 2018. E eu não paro de pensar nesse livro desde então. Ele é um dos meus livros favoritos. Eu lembro que ele foi, sei lá, 5 estrelas, favoritado na época. Esse é um livro muito bom e ele é fininho. Eu li ele em uma noite, assim, mesmo. Porque ele mescla alguns estilos narrativos da autora. Então, assim, ela escreve crônica, ela escreve poesia, ela copia diálogos, ela escreve texto em prosa, enfim, tem um tanto de tipos diferentes, então é muito fácil de ler, é muito tranquilo e você não consegue largar o livro, sério, é muito bom. Então esse livro foi o primeiro dessa lista, e olha que todos os outros livros são maravilhosos, mas esse foi o primeiro que eu lembrei, porque ele não poderia faltar. Agora, mudando completamente a pegada dos livros e das indicações, eu falei que eu montei essa lista também pensando em figuras femininas fortes e que me inspiram, que eu acho que vão me inspirar e que servem de inspiração para o mês de março também. Eu não poderia deixar de falar, como eu sempre falo, do Minha História, da Michelle Obama. Essa atualmente é a minha biografia favorita e quando eu li, eu não achei que eu fosse gostar tanto. E eu acho que no mês de março, que a gente fala sempre sobre várias pautas e várias mulheres, eu acho muito interessante a gente olhar para aquelas que quebraram barreiras, para aquelas que têm algo a nos ensinar constantemente, como é o caso da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. E esse não é um livro pequeno, ele é um calhamacinho, mas a leitura dele não flui tanto, ela é um pouquinho densa, mas é muito boa. Ela traz um pouquinho não só da história dela, mas principalmente de todo o caminho que levou ela até primeira-dama dos Estados Unidos. E eu acho que ela é uma das exceções, porque a gente sempre costuma olhar para os presidentes e as mulheres que os acompanham acabam meio como sendo tratadas como um enfeite, né? E tinha muito essa aura em torno das primeiras damas. E a Michelle, ela foi uma dessas que mudou isso completamente. Tanto que até hoje ela é muito mais querida do que o próprio Barack Obama. E no Minha História você entende por que isso é assim. Você entende a grande mulher que na verdade não estava atrás do presidente. Ela estava caminhando do lado dele. Então é incrível tudo que ela fala sobre a questão também de ancestralidade. Ela é muito fiel às raízes dela. E tudo sobre também a questão do movimento negro dos Estados Unidos, que sempre foi uma coisa muito presente no dia a dia dela, tanto na profissão dela, quanto no que ela começou a observar e começou a defender ainda com mais afinco quando ela era primeira-dama. E eu gosto muito de todo o livro, da trajetória dela, ela é realmente uma mulher muito inspiradora e é uma leitura divertida também no sentido de você entender um pouquinho como eram os bastidores da Casa Branca. Então, a minha parte favorita do livro era quando ela contava as histórias que aconteciam dentro da Casa Branca, que a gente nunca ficou sabendo até o momento que ela publicou o livro. Então, essa é a primeira biografia que eu vou indicar. Realmente tem resenha também, a resenha é super completinha, vai estar aqui na descrição. O do Monólogos da Vagina também tem resenha. Quase todos esses livros têm resenha, tá? Então vou deixar também tudo aqui na descrição. E se vocês prestaram atenção, eu acabei de falar que o Minha História é a primeira biografia que eu vou indicar nessa lista. E eu vou indicar 2 biografias. A segunda, que na verdade,
conta como duas é o Mulheres Extraordinárias, que eu ainda nem acabei de ler. Eu tô na metade do livro e aqui, ó, já tá todo marcadinho. Eu comecei a ler ele como leitura complementar para a leitura coletiva de Frankenstein, que eu tô organizando e que tá acontecendo. A gente tá indo para a última discussão no momento que esse vídeo tá indo ao ar. E o Mulheres Extraordinárias, ele conta a história da Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein, e da Mary Wollstonecraft, que é a mãe dela, e foi uma das primeiras grandes heroínas do feminismo, principalmente na Europa e na Inglaterra, né, no Reino Unido. E o livro, ele é dividido, os capítulos são intercalados, então o primeiro começa, um capítulo fala sobre a mãe da Mary Shelley e o outro sobre a Mary Shelley, e vai fazendo isso. Isso é muito legal porque as histórias das duas conversam muito, apesar da Mary Shelley ter, a vida inteira dela ter tido uma grande admiração pela mãe dela, ela não chegou a conhecer a mãe, porque a mãe morreu 11 dias depois do nascimento da Mary Shelley. Mas a Mary Wollstonecraft, ela é um ícone da história do feminismo, porque ela escreveu a reivindicação dos direitos da mulher, que na época foi um escândalo, foi um marco histórico mesmo. E o livro conta muito como que ela influenciou a filha, como que as histórias das duas se correlacionam bastante, mesmo elas não tendo se conhecido de fato. E é um livro muito, muito, muito legal do ponto de vista tanto da histórico mesmo da informação, porque são duas figuras icônicas em momentos e em nichos diferentes, assim, a Mary Wollstonecraft, muito no sentido histórico e do movimento das mulheres, e a Mary Shelley da literatura, quanto do ponto de vista da vida de uma mulher nas épocas que elas viveram. E ambas foram mulheres pioneiras no que elas se propuseram a fazer. Ambas mudaram o mundo com a sua forma de pensar. E a biografia mostra muito como que as duas, em momentos diferentes, tiveram que lutar com injustiças de uma sociedade ditada pelo patriarcado. E a autora fala bastante sobre o legado deixado por essas mulheres para outras mulheres e, de novo, para as áreas que elas atuaram, que elas desbravaram. Então é um livro que, no momento eu tô lendo, eu tô gostando muito, tá sendo muito legal ler eu comecei a ler ele em fevereiro, mas vai ser muito especial acabar a leitura dele no mês de março, então eu não poderia deixar de indicar para vocês, porque realmente ainda não acabei, mas eu já acho que vai ter uma nota altíssima. Essa outra indicação é para quem quer ler inglês, porque esse livro, ele não saiu no Brasil até hoje. Eu espero muito que alguma editora lance esse livro, porque ele é extremamente necessário, ele é maravilhoso, que é o Period. E esse livro, eu li ele também, vai fazer 1 ano e meio, eu li ele no final de 2019. E eu também não consigo parar de pensar nele desde então. Esse foi um livro que me marcou muito. E ele discute um pouquinho sobre como as mulheres, desde que o mundo é mundo, menstruam. Porque faz parte da biologia, da anatomia do corpo feminino. Só que, como até hoje, no século XXI, a menstruação ela é vista como um tabu, ela não é discutida, como que muitas mulheres sofrem em silêncio, seja por causa de questões biológicas mesmo, então de dores, ou questões econômicas, da falta de acesso a métodos contraceptivos, a absorventes, seja do ponto de vista social, da menstruação ainda ser vista como um tabu, e muitos pais e mães não conversarem com as filhas, da questão educacional, da falta de acesso à informação sobre como funciona o corpo feminino. Esse livro é um dos livros mais completos sobre um assunto específico que eu já vi, e ele fala de forma engraçada em alguns momentos, então a autora ela compartilha muitas experiências pessoais que eu chorava de rir, eu pensava, gente, como que realmente a gente não conversa sobre essas coisas e dá para tirar vários ensinamentos, várias lições e realmente trocar experiências, trocar vivências. Então tem essa parte cômica, tem a parte extremamente revoltante quando ela fala sobre o ambiente de trabalho, como que isso também afeta a questão salarial pelo simples fato das mulheres terem um ciclo, elas receberem menos que os homens por preconceito de achar que as mulheres são improdutivas no período da menstruação, em outros períodos ao longo do ciclo menstrual. Enfim, o livro fala tanta coisa que é difícil falar, assim. Eu sempre que eu posso também, eu indico esse livro. Ele é perfeito, ele é muito completo e fala muito também de aspecto, uma parte mais objetiva, de aspectos sociais
científicos e econômicos quando ela traz vários dados para explicar diversas situações, para contextualizar o que ela vai falar em seguida. Ela traz depoimentos dela, principalmente, o livro ele é todo guiado pelas experiências dela, mas ela também traz testemunhos de outras mulheres. Então, assim, esse livro, ele é perfeito, assim, zero defeitos, zero defeitos. Eu indico para todo mundo mesmo. O link para ele também vai estar aqui na descrição. Eu não sei como é que vai estar a questão do preço, se vai ter alguma promoção, se ele vai estar acessível. Mas esse livro, se você tiver a oportunidade de ler, eu indico fortemente também. Não importa se você é uma pessoa que menstrua ou não, eu indico esse livro porque a gente precisa falar sobre essas questões. A gente está no século XXI e a gente não discute. Então, fica aí a recomendação. Esse livro ele é um serviço público, sério. Então, leiam. Minha próxima indicação também é um livro muito forte. Esse livro, ele tem muitos gatilhos, então eu já aviso que ele não é para qualquer leitor, porque ele fala sobre bulimia, ele fala sobre anorexia, fala sobre aborto, ele fala sobre depressão. Então, assim, ele é um livro que tem muitos gatilhos, então realmente eu não posso falar antes de fazer esse aviso. Mas ele é um livro também que é extremamente enriquecedor. Ele é um livro que desperta a empatia de formas muito intensas, mas muito bonitas também, que é o Somos Guerreiras, da Glennon Doyle. E esse livro foi lançado originalmente pela Intrínseca aqui, tem resenha dele também, vai estar aqui na descrição. E tem um podcast também, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu não sei bem, eu e a Marina, que é uma das minhas amigas, que inclusive leu comigo Mulheres que Correm com os Lobos, que tem um vlog maravilhoso, que é um dos meus vídeos favoritos aqui do canal, que vai estar aqui na descrição. A gente gravou um episódio de um podcast falando e discutindo sobre esse livro, o quão importante ele é e toda a nossa experiência de leitura com o livro, eu recomendo fortemente. Mas esse livro, ele é narrado em primeira pessoa, ele é uma história real. A Glennon conta a história dela, permeando alguns assuntos específicos, principalmente aqueles que dizem respeito à forma como ela se via, as suas próprias vivências, e ao lugar que ela e, consequentemente, grande parte das mulheres ocupa na sociedade em determinadas situações. Esse livro ele foi, inclusive, escolhido pelo Clube do Livro da Oprah na época. Ele é bem forte mesmo, ele traz muita coisa e eu acho que todo mundo, principalmente todas as mulheres, vão conseguir se identificar em algum momento com a autora. Ela, aparentemente, tem uma vida perfeita. Ela tem um casamento, ela tem filhos, ela tem uma profissão, ela é bonita dentro dos padrões da sociedade, ela é reconhecida no que ela faz. O que mais ela poderia querer? Só que muito, muito mais. Por quê? Ela conta, desde o início da infância dela, tudo o que aconteceu ao longo do caminho para ela chegar nesse ponto, que é um ponto invejável para várias pessoas, e não ser feliz. Porque ela carrega consigo vários traumas, várias coisas muito intensas e muito fortes que aconteceram com ela ao longo da vida, e ela descortina tudo isso no Somos Guerreiras. Então ela fala sobre distúrbios alimentares, ela fala sobre autoimagem, ela fala sobre aborto, ela fala sobre adultério, ela fala sobre maternidade, ela fala sobre tanta coisa de um jeito tão forte, tão cru. A leitura é muito visceral, você não consegue parar de ler também. Mas eu li sempre com um aperto no peito, justamente pela questão da empatia e da identificação com algumas coisas que ela fala. Então, esse é um livro, de novo, tem gatilhos, não recomendo para todo mundo, não recomendo também para pessoas abaixo de 18 anos, mas ele é um livro muito bom, muito forte, e tá saindo agora outro livro da autora, tá sendo publicado agora pela HarperCollins, eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. Eu tento sempre indicar esse livro, porque eu acho que ele é extremamente importante, ele debate assuntos de uma forma muito relevante, e eu não poderia deixar ele de fora dessa lista. Minha última indicação, e a minha indicação que não sei se é a minha favorita, mas não quero falar que é a minha favorita, porque tem outros livros incríveis, mas ela tá assim no topo, que é inferior, não vou falar porque eu não sei se o YouTube vai me censurar. Então, enfim, tá aqui o título para vocês. Esse livro, eu acho que ele é a leitura perfeita para o mês de março, porque ele levanta
várias e várias questões sobre a suposta inferioridade feminina. Esse livro, ele é um serviço público, porque ele mostra um pouquinho como que a ciência nos enganou em relação às mulheres e como novas pesquisas científicas que estão saindo estão ajudando a reescrever a história. Porque muito do comportamento que é perpetuado ao longo das gerações, ao longo dos séculos agora, muito disso é feito não só com base em preconceitos, em questões históricas e sociais, enfim, em relações de gênero, mas também na forma como a ciência muitas vezes abordou e tratou dos corpos femininos e as pesquisas que foram feitas sobre a perspectiva masculina. E como isso constantemente reforça o machismo, reforça o preconceito e reforma a falta de informações. E eu vou ler para vocês só uma partezinha do que tá aqui na orelha, só para vocês entenderem, porque eu acho que esses 2 parágrafos falam melhor do que eu poderia falar. O livro é uma viagem. Sempre ouvi dizer que as ciências eram exatas, que as ciências eram objetivas, que as ciências produziam a verdade. Uma dessas verdades mais aceitas e comprovadas cientificamente é a de que existe uma diferença inata biológica entre os sexos, entre as quais a de que o cérebro feminino é 142 gramas mais leve que o masculino. Fatos ou ficções? Essa é uma pergunta urgente e inevitável em pleno século XXI. Pois foi essa pergunta que a Angela Saini colocou como caminho para este livro. A autora foi atrás dos experimentos de cientistas e suas teses sobre a diferença entre os sexos, bem como de algumas respostas a essas teses, e revela um fato tão simples quanto oportuno. As descobertas e teorias científicas desde sempre foram feitas a partir de uma perspectiva masculina, silenciando o olhar e a experiência de mais da metade da população. E isso aqui quem diz é a Heloísa Buarque de Holanda. O que Angela Saini nos diz enquanto nos leva pela mão através do mundo da ciência, suas certezas, sua parcialidade e seus perigos é: se não levarmos em conta a profunda injustiça com que a ciência tratou as mulheres no passado, será impossível conseguir justiça no futuro. Esse livro, além de ser um dos meus favoritos, assim, da vida, eu acho que ele é importantíssimo, como eu falei, pra gente ler no mês de março, porque várias das pautas que são abordadas também aqui no livro, e essa edição, ela é muito bonita também, a Dark Side, ela arrasou, ela é toda ilustrada, e aqui, ó, abre bem na página, começa com a frase da Mary Wollstonecraft. Então, assim, cada capítulo vai tratar de algum assunto específico relacionado à ciência e alguma pesquisa, e traz a primeira frase de uma mulher icônica. É um livro maravilhoso, ele é riquíssimo, ele é muito completo, e esse foi um daqueles livros também que não consegui parar de ler. E apesar de ter muitos termos científicos, ele é muito tranquilo de ler, ele é muito gostoso. Então, esse livro também, se você tiver que escolher uma outra leitura para fazer no mês de março, prioriza Inferior Eu. É isso, essas foram as minhas 8 indicações literárias de livros que você precisa ler no mês de março. Eu tenho certeza que pelo menos uma ou outra leitura, um ou outro livro chamou sua atenção e vai fazer com que o seu mês de março seja muito mais rico. Aprofunde mais algumas pautas, algumas conversas em relação aos assuntos que são levantados ao longo do Dia Internacional da Mulher e esse mês como um todo. E se você gostou de algum desses livros ou se você já leu, por favor, deixe aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E não esquece de deixar o like aí no vídeo, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!